TV Artilheiro. Essa retrospectiva 2019, sejam muito bem-vindos. Boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre o Ferroviário Atlético Clube. Vamos falar sobre esse ano do Ferrão e também já projetar alguma coisa para 2020. A gente conta aqui com a generosa e ilustre presença do presidente Newton Filho. A gente vai conversar sobre o Ferroviário, sobre o que aconteceu nesse ano e também vamos falar também sobre o ano de 2020. Bom, estamos de volta e agora a gente fala sobre o Ferroviário, um ano que prometia ser muito promissor, acabou que o Ferroviário não conquistou nada de muito relevante dentro de campo. Porque, antes de qualquer coisa, boa tarde pra você, tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Bom, e deixa eu falar aqui e agradecer a presença do Newton Filho, que é presidente do Ferroviário. Newton, antes de qualquer coisa, eu queria que você respondesse a simples pergunta. Qual é o resultado do Ferroviário, o balanço do Ferroviário de 2019? É positivo? Ele é dentro do que vocês estavam planejando? Ele é negativo? Ele é frustrante? Boa tarde, obrigado por ter aceito o convite do Futebolês. Boa tarde, prazer estar participando mais uma vez aqui do Futebolês. Você me disse aí duas palavras que eu considero que, assim, ele é positivo, né? Primeiro de tudo, ele é positivo porque está dentro do que foi traçado, né? Dentro do objetivo traçado. Agora, de fato, ele não deixa de ser frustrante porque chegar tão perto de como nós chegamos, por exemplo, de uma classificação para a Série B, pelo menos ali pro mata-mata ali de acesso, e não conseguir, claro que nos deixa um pouco, tem um pouco de frustração nisso, né? Nos deixa um pouco ali de chegar tão próximo ali, né? Classificação bem palpável ali, primeira fase com pontuação recorde ali, e você chegar na segunda fase e não conseguir. Então frustra um pouco realmente, mas ela não deixa de, no contexto geral, não deixa de estar dentro do que foi planejado, que era um ano de amadurecimento, de permanência na Série C. Então, eu ia perguntar, puxando, vamos começar uma retrospectiva, então vamos lá para o início do ano, né? O Ferroviário teve um ano de 2018 simplesmente histórico, né? O time faz uma Copa do Brasil brilhante, coloca campeão da Série D e ainda fecha ganhando uma Taça Fares Lopes, que para muita gente pode ser um torneio menor, mas ela significou muito para o futebol cearense fora de Ceará e Fortaleza. Não só para o Ferroviário, aconteceu isso com o Horizonte em outros momentos, que é o salto de disputar a Copa do Brasil, de também comemorar um título. Comemorar título é bom para qualquer clube, seja qual for o título, e do jeito que foi, gol no último minuto, aquela apoteose, ou seja, fechando um ano de forma espetacular. É claro que ninguém imaginava, por exemplo, o salto da Série D para a Série C é um salto de fato. A Série D é um campeonato que você não sabe para onde você vai. Eu costumo brincar, Nilton, que a Série D ela não é calendário, ela é satisfação que a CBF dá. Porque um campeonato que pode acabar em 8 jogos, meu amigo, não é calendário. A Série C, com todos os defeitos que ela tem, ela te dá pelo menos 18 partidas, para você planejar minimamente um calendário, formular o que é que você vai querer de time. Com 8 jogos você não dá nada. Porque com 3 derrotas no começo da Série D, acabou a Série D pra você não sabe o que é que vai fazer. E aí aumenta-se o sarrafo, acho às vezes até de forma exagerada, porque desse ano também aumentou-se o sarrafo dos outros dois, do Ceará e do Fortaleza. O Ceará era um segundo ano de Série A, Fortaleza voltando à Série A, então aumentando o orçamento depois de muito tempo. E eu fiz muito jogo do Ferroviário esse ano. Existe uma cobrança da torcida do Ferroviário para resultados, traçando paralelo com Ceará e Fortaleza, que é um negócio de louco. O Ferroviário parece que na Série C mesmo, quando começou a ter um ratear, os protestos pareciam, sabe, José, de que o ano tinha sido que o Ferroviário estava na zona de rebaixamento para a Série D. E aí, o estadual já não foi o que se imaginava. Como é que vocês trabalham, já até projetando um pouquinho para 2020, o poder qual é o que o Ferroviário espera do Campeonato Cearense, para traçando paralelo, o que é que foi feito de errado no Cearense desse ano? É bom relembrar também algumas coisas, assim, a Fares Lopes, ela é título, né? Copa do Brasil, vaga na Copa do Brasil, mas também é bom lembrar que era o segundo ano ali consecutivo de Copa do Brasil que o Ferroviário tinha voltado a participar em 2018, né? E aí 2019 já foi o segundo ano de Copa do Brasil, o Ferroviário que ficou décadas sem participar. A última tinha sido 2003, se eu não me engano.
Não, 2004. 2004, isso, Corinthians. Então, assim, muito tempo sem participar de Copa do Brasil, muito tempo sem participar de Campeonato Brasileiro. E aí, 2019 já era ali o segundo ano, participando de competição nacional, Copa do Brasil novamente. E aí iniciamos o ano de 2019, né? Fala Lopes 2018, iniciando o ano de 2019 ali já com a vaga assegurada e com a Taça dos Campeões em cima do Ceará. Então, assim, prometia ser um ano promissor de conquistas também. Mas eu acredito nisso, num ano de amadurecimento, né? Infelizmente o Campeonato Cearense não foi do jeito que nós imaginávamos. Principalmente ali de conquista na primeira fase, que a gente gostaria de ter conquistado ali a primeira fase na Copa do Brasil, que aí você consegue jogar uma Fares Lopes até com o sub-20, realizando alguns testes aí, funcionando até como laboratório aí pro ano seguinte. Mas jogamos a Copa Fares Lopes esse ano já com toda aquele peso de não ter classificado, né? E aí a saída de alguns atletas que tivemos que dar uma mexida ali no elenco. E aí foi uma Fares Lopes também, né? Que o astral você sentia no vestiário, o astral ainda pesado da Série C, né? Dava para sentir no vestiário. E embora tenhamos trazido aí, não lembro agora de cabeça, cerca de 8 jogadores, mas não deu ainda ali para mexer com os ânimos. E de fato a torcida era um clima de cobrança assim tão grande que parecia que, e aí assim, eu não canso de ver torcedores dizendo, esse ano a diretoria acabou com tudo que foi construído nos anos anteriores, em 2017 e 2018, né? Acabou com tudo, assim, fazendo realmente assim um discurso de catástrofe e que não era, na verdade, para tanto, né? Um discurso de Mas tu acha catástrofe. Que o estadual ruim prejudicou todo o resto do ano? Eu acredito que não, né? Na verdade não, porque o estadual ruim, nós começamos uma boa Série C, né? Eu acho ali que no meio da Série C que a coisa ali do início da segunda fase, né? Segunda, terceira partida da segunda fase é que a coisa começou a degringolar. Porque eu não sei se vocês concordam. Esse ano, mesmo com você tendo Ceará e Fortaleza na Série A, o ano de 2018 trouxe uma ambição para torcer do Ferroviário que a gente não via há muito tempo. Trouxe uma rivalidade. Porque 2017 ficou meio que assim, nossa, o time chegou à final, caramba. Mas é porque aí, em 2017, você tinha ali em 2017. Porque assim, em 2017 foi um ano que nós chegamos ali à final, chegando na semifinal, eliminando o Fortaleza, né? E em 2017 o Fortaleza estava na Série C, né? Ainda estava na Série C. Aí 2017 mesmo o Fortaleza consegue o acesso, né? Então, assim, quase até que a gente tinha um encontro ali na Série C de Fortaleza e Ferroviário. Então, acho que já criou também ali né? Voltou a ter rivalidade. É isso que eu ia falar. Você quase tinha um encontro ali na Série C de Fortaleza e Ferroviário. A gente gosta muito de relembrar futebol e Caio e eu estávamos até conversando um dia desse, Newton, que, por exemplo, o Ferroviário era dos anos 90. Nos anos 90, perdia pro Ceará, chegava no Fortaleza, peia no Fortaleza. Eu lembro, acompanhei bem. Né? Você, obviamente, acompanhou. E ganha o estadual de 94 em cima do Ceará, vice-campeão de Copa do Brasil. Exatamente. E aí eu queria saber o seguinte, no Twitter, que inclusive a gente já teve alguns quem não, mas no Twitter me massacraram no dia que eu falei, olha, é uma reconstrução de um time. Mas como é que pode ser a reconstrução de um time só com um estadual? Não sei se é uma reconstrução de um time. Muito pela rivalidade, eram a maioria de torcedores do Fortaleza, né? Questionando o que eu estava falando sobre o Ferroviário. Eu disse, olha, se você fizer um comparativo aqui de um time que não conseguia sair da segunda divisão para um time que já está numa Série C, já está entre as 60 melhores equipes do país, é óbvio que é uma reconstrução. Inclusive deve entrar entre as 60 melhores, não só considerando Série C, mas no ranking. No ranking também. Na atualização desse ano, já deve estar entre as 60, senão ali fica fora
61º ou segundo, na nova atualização agora. É significativo. É significativo tudo isso. E é um resgate de uma história de um clube que estava adormecido, que estava largado. Aí eu quero saber de você o seguinte: você que é presidente do clube, que esteve à frente dessa diretoria, nesse processo mesmo de revitalização do Ferroviário. Como é que é esse processo de revitalização do Ferroviário? Hoje o Ferroviário é um clube com a sua saúde financeira. Recentemente tem uma ótima notícia, que é o saneamento das dívidas trabalhistas também, que inclusive é um amigo particular que eu tenho no Ferroviário, que é um dos responsáveis por isso, que está exatamente no setor jurídico do clube. Isso é fundamental. O Ceará só foi se ajeitar a partir do momento que o Ceará decidiu: vamos resolver esse problema. O CSA fez matéria agora sobre isso, né? Exato, e assim temos vários exemplos. Não dá para pensar em futebol com você tendo dívida trabalhista. E você não tem crédito no mercado, as pessoas não confiam em você, a renda vai sempre ser retida para um determinado. Enfim, qual é o processo, como é que está o Ferroviário? Daqui a 10 anos o Ferroviário vai estar em que patamar? Você projetando, é óbvio, ninguém tem bola de cristal aqui, mas ou você acha que os caras que me criticaram têm razão de... Queria que você falasse sobre isso e dizer que é apenas uma chuva passageira. Como é que o Ferroviário está se preparando para o futuro? Não é chuva passageira, é bom deixar claro isso, porque assim, não foi um título o título, não foi, né? Isso faz parte de um processo de crescimento, de construção, como você falou, porque o Ferroviário vem crescendo de dentro para fora. A estrutura do Ferroviário hoje é outra, não foi só um título. É diferente de você ter o título e você ir lá no Ferroviário e achar que nada mudou lá. Mudou muita coisa. Quem frequenta o Ferroviário de 2015, 16 até agora, vê que mudou muito na sua estrutura. Novos vestiários, sala de fisiologia, consultório médico, novo refeitório. Você chega e vê uma estrutura funcionando. O Ferroviário, quando nós chegamos no segundo semestre ali de 2015, para participar ali da Fares Lopes de 2015, o Ferroviário não tinha crédito com a mercearia da esquina. Não tinha crédito mesmo. E aí eu vejo também, às vezes, né, fica torcedor ali, é sorte, né? Fala de sorte. Não é sorte, é muito trabalho. Quem tá lá dentro sabe que é muito trabalho. Não dá para ficar atribuindo sorte de 2016 para 2019. 4 anos de sorte, né? Então nos deixa alegre, nos deixa satisfeito. Você olhar hoje, aí você vê o Ferroviário com a certidão negativa trabalhista, né? Ela não é positiva com efeito negativo. Não, ela é negativa, zero, né? Zero dívida trabalhista, né? Então, o Ferroviário, zero dívida trabalhista, e diga-se de passagem, em todos esses anos dessa gestão, nós zeramos e não foi produzido nada. Não tem nenhuma dívida, não tem nenhum atleta desse período que deu entrada em dívida trabalhista com o Ferroviário. Não tem, né? Se essa gestão sai hoje do Ferroviário, não ia deixar herança maldita nenhuma de dívida trabalhista, né? Então você recuperar isso, você recuperar o crédito, você recuperar o Ferroviário não tem mais história de salário atrasado. O Ferroviário não tem salário atrasado desde 2017. O Ferroviário não tem salário atrasado desde 2017. Antigamente era comum notícia de funcionário do Ferroviário que não parando o trabalho, de jogadores que não recebeu, que isso, que aquilo. Nós não temos notícia disso no Ferroviário desde 2017, né? Então, assim, você ter essa organização financeira que o Ferroviário tem, né? E aí é o que eu estou dizendo, dentro dessas melhorias, aí a gente, às vezes, é tanta coisa que a gente esquece, mas aí irrigação automática no campo. Eu lembro que no campo, quando nós chegamos em 2015, era praticamente areia, tava praticamente areia, né? O Carlos Mesquita era o presidente na época, e ele trouxe alguns jogadores na época de helicóptero. Quando o helicóptero baixou ali, meu amigo, era areia para todo lado, né? Era areia para todo lado. Então, assim, o Ferroviário vem crescendo de dentro para fora, a sua estrutura vem, é um processo de reconstrução realmente. Nós tivemos aqui esse ano, enfim, com essa oscilação do Ferroviário, inclusive na Série C, acabamos que nós tivemos aqui
tivemos 4 técnicos, né? 4, Marcelo Vilar, Leandro Campos, Marcelo Veiga e Zé Teodoro, né? 4. Então, assim, mas você conversando com os 4, você escuta dos 4 que tem rodagem em outros mercados e em outros centros aí do futebol, e você escuta dos 4 que o Ferroviário hoje é visto lá fora de outra forma, com respeitabilidade. Até já falei isso aqui algumas vezes, né? O Ferroviário, mesmo antes dessa ressurreição, vamos falar assim, o Ferroviário tem uma marca muito maior do que outros. Eu citava, por exemplo, quando o Marcelo Vilar sai em 2017 pro Motoclube, que se ele estivesse fazendo aquela mesma campanha, mesmos números, tendo empatado com Fortaleza, me lembro que foi a estreia do campeonato, se fosse pelo horizonte, o Motoclube não ia olhar para o Marcelo Vilar. O cara vai olhar porque é o Ferroviário. O jogador sai do Ferroviário, do horizonte dificilmente ele sai para ir outro canto, do Tiradentes, enfim. É ainda uma grife. Tem uma grife. Então é algo que o Ferroviário tenta aproveitar de novo, né? E eu passei uma realidade quando eu estava falando isso, deles dizerem que o Ferroviário hoje é visto com outros olhos, né? Além de já ter essa marca forte há muito tempo, mas hoje a gente vê uma credibilidade de que antes eu cheguei a conversar, por exemplo, em 2015, 2016 com algum jogador, 2017, que a gente já estava, né, ali, vinha o vice-campeonato, em 2018 a gente já tinha um calendário. Esse período ainda teve jogadores que eu contactei e que não queriam vir jogar no Ferroviário. E depois disso, alguns desses jogadores até que eu contactei entraram em contato querendo jogar o Ferroviário, né? Hoje a gente que tem de jogador hoje querendo vestir a camisa do Ferroviário, a coisa mudou, a demanda aí e oferta aí mudou no mercado, né? Que bom. A gente vai falar sobre esses 4 técnicos depois do intervalo. A gente fala o que é que deu errado, porque o Vilar saiu, o time coincidência ou não, cai de rendimento com a saída do Vilar. O Ferroviário traz um técnico que com muita experiência, mas com um perfil totalmente diferente. Depois recorre a um cara que tinha uma relação muito próxima com o Ferroviário, inclusive sendo ex-jogador do Ferroviário, até chegar o Zé Teodoro, que acabou não dando certo também, né? Salvando o ano do Ferroviário, evitando que o Ferroviário não fosse pro mata-mata. E quando eu lembro que o Ferroviário tinha time pra subir, parece que me dói mais. Quando eu vejo Confiança, conseguiram acesso, e o último jogo foi contra o Confiança, no jogo o Ferroviário tava ganhando por 2-0. Por isso que eu digo que não diminua o mérito do Confiança, que era um time muito bem montado pelo Daniel Paulista, que chegou, pegou um time embaixo e levou. Mas se fosse assim, dava pro Ferroviário pegar o Ipiranga e ter subido. Os 4 times do grupo, só o Ipiranga que não conseguiu. Só o Imperatriz perdeu pro Juventude. De volta aqui com o presidente do Ferroviário, Nilton Filho. Programa de hoje dedicado à galera coral. O pessoal reclama tanto que a gente não fala sobre o Ferroviário. Um programa inteiro aqui com o presidente do Ferroviário. Bom, o ano começou com o Marcelo Vilar fazendo uma campanha ruim, que a gente até já falou no Campeonato Estadual. Vocês mantiveram o Vilar, reforçaram o time e o time fez uma campanha histórica na Série C. Voando na Série C, um negócio assim inacreditável. Chegava lá em Recife, todo mundo pedia a benção ao Ferroviário. Era impressionante mesmo. Ganhou do Santa, já era já era o Leandro Campos, mas ganha do Santa aqui. Antes do Santa Cruz perder pro Fortaleza. O Ferroviário faz 3-0 no Santa Cruz aqui pela Série C. E o jogo na quinta-feira, Fortaleza e Santa Cruz, Fortaleza pelou um porco pra eliminar o Santa Cruz da... Não foi antes, Caio. Foi depois. O Ferroviário foi antes. O jogo do Ferroviário foi antes. Tô dizendo. O Ferroviário fez 3-0 e o Santa Cruz, basicamente com o mesmo time, foi 1-0 pro Fortaleza. É aquele golaço do Romarinho. Exato. E o jogo já contra o Santa Cruz e depois vence o Náutico nos aflitos. Não, e ganha do ABC, dando um sacode no ABC lá. Do Sérgio Soares. Jogo pra mais, gol anulado ali que não deu os 2 gols anulados. E aí, o que é que aconteceu, o Nilton, com a saída do Vilar? O Vilar vai de forma surpreendente, ninguém esperava, porque ele estava bem e tal, vai pro São Caetano. Vocês trazem o Leandro Campos, um perfil totalmente diferente. Foi um erro ter trazido o Leandro Campos, não pelo Leandro em si, mas um técnico com um perfil tão diferente do Vilar, do seu antecessor. O que é que você diagnosticou que não deu certo e depois daí o Ferroviário não se encontrou mais? Ali na saída do Vilar, claro que a saída do Vilar ali era uma perda que a gente sabia que
que era complicado, mas assim, nós enxergávamos ali, estávamos tão próximo da classificação, faltando ali 5 pontos, 6 pontos, já classificava, né? Que a gente, em hipótese alguma, pensava que não. Classificar, a gente pensava até assim, não, subir pode ser que não consiga o acesso, mas classificar a gente classifica, né? E aí com a saída do Vilar, o nome do Leandro Campos era um nome que já tinha sido cogitado em outras épocas no Ferroviário, né? Depois daquele período que ele na Série D, né? Depois daquele período que ele esteve no Horizonte, que ele foi para o América de Natal, quando ele desclassificou, quando ele não conseguiu a classificação com a América de Natal, acho que saindo no jogo do acesso, perdeu pro Juazeirense. Aí saiu. Vocês trouxeram depois o Carlos Rabelo, né? O Carlos Rabelo, exatamente. Mas naquele momento lá, nós tentamos já o Leandro Campos. Entramos em contato e tal, e ele tinha renovado com a América de Natal. Enfim, houve umas 2 ou 3 tentativas com o Leandro Campos e não, por outros motivos, não deu certo. Então era um nome que estava meio que na agulha, né? Então, assim, em algum momento ele viria. O Leandro Campos viria. Veio nesse, infelizmente ali não encaixou, não. E aí com a campanha que o Ferroviário estava fazendo, o Leandro Campos já chega aqui, eu acho que ele já não tinha ido bem no Altos, né? Então ele já chega aqui hoje, com o mundo digital aí, ele já chega com a rejeição lá do Altos, né? Ele já chega com o peso da campanha que ele tinha feito lá no Altos, da goleada que ele tinha levado lá. Então, foi incrível, né? O próprio Leandro Campos relatava isso, que no primeiro jogo dele, antes dele estrear, ele contra o Botafogo, não foi? Foi. Aí depois vocês ganham do Santa Cruz, e tudo, opa, agora normalizou. Agora o time não conseguia resultado em casa. Né? Mas ele falava ali, o Leandro Campos mesmo falava no jogo do Botafogo. Ele entrando no primeiro jogo, antes de vir qualquer derrota, já existia uma rejeição. Uma rejeição grande da torcida, e que ali qualquer derrota já iria, né? Então acabou que não veio esse encaixe. E depois aí tentamos com o Marcelo Veiga, que chegou logo depois. Eu acho que o Marcelo Veiga, acompanhei o trabalho do dia a dia, acompanhei de todos, gosto muito do Marcelo Veiga, da forma dele trabalhar. Era um técnico que naquele momento ali nós pensávamos da identificação que ele tem com o clube e do passado recente também de acesso com o Bragantino, né? E com o Botafogo também. E com o Botafogo de Ribeirão, E aí o Marcelo veio, só que eu acho que aí naquele momento entra um fator também ali psicológico do time, do grupo ali, que não conseguia, sabe, a coisa. Eu ia ali no vestiário, né? Os jogadores tentavam, mas ali parece que quando você começa numa fase dessa, você entra numa situação que o nervoso, com algum tempo ali já bate o nervosismo, o cara já começa a errar um passe falta confiança, né? Ali um passe que normalmente quando ele tá com confiança, um passe de 30 metros que ele acerta, ele começa a errar um de 10. O curioso é que vocês tiveram um jogo que eu pensei que fosse ser o ponto de virada. É um empate lá em Imperatriz. Pois é. Foi o empate que deixou o Ferroviário vivo para a última rodada. Não, e aí são situações que, por exemplo, aquele jogo. E, meu amigo, as imagens do jogo, é aquela coisa, parece Libertadores. O cara bateu o escanteio, o maluco só faltava puxar a camisa do cara que vai bater o escanteio. E aí, assim, já antes contra o ABC, nós levamos um gol ali. Aquele gol foi absurdo. Levamos um gol. E aí o time, a gente em cima, conseguimos fazer o gol de empate. E aí continuamos em cima com volume de jogo maior e de repente num chute no chutão do zagueiro. A bola desvia num jogador do Ferroviário e vira um passe pro Alisson. E vira um passe, né? Já ali no contra-ataque, né? E nós tomamos o gol de virada. Ali já foi um ponto perdido ali que poderia ser um ponto da classificação. Contra o Imperatriz, teve um gol lá do Cariús também, que foi dado impedimento, foi um lance duvidoso, né? Alguns acham que foi, enfim, né? Então acho que se tivesse VAR era lance para VAR, né? Foi um lance ali duvidoso, mas aí era
era Mas o resultado em si não era um resultado ruim. Não era um resultado ruim. Eu me lembro que veio a tabela e pensei, e até nos deu confiança ali para vir jogar contra o Confiança, que eu achei, acho que retomamos agora o caminho contra o Confiança aqui. E aí o 2-0, né, eu achei que, né, o 2-0 eu achei que não, é um placar realmente muito perigoso, né? E aí o 2-0 e os outros resultados fora, o Náutico ganhando do Santa Cruz, os outros resultados tudo colaborando, e infelizmente a gente toma aí 2 gols que, né, aquele meio campo lá do Confiança, o Ítalo vai ser pesadelo pra gente aí alguns anos. E como é que fica a cabeça de um gestor, de um dirigente depois de um ano tão frustrante, hein, Nilton? Porque eu fico todo o esforço de chegar, de estar muito próximo. Eu sei que futebol é apaixonante porque você vai ter mais uma chance ano que vem, né? E aí você revigora, né? São um outro ambiente, outras pessoas. Você mantém inclusive o Zé Teodoro, né? Que é que foi uma aposta para Fares Lopes que não deu certo, mas pro início de competição pode ser que ele consiga fazer. E quando ele, reformulação absoluta, e quando ele chegou na Fares Lopes ali, eu acho que ele chegou já para fez 2 ou 3 partidas, né? A primeira partida dele ele já ganhou do Guarani de Sobral, lá em Sobral, né? E depois eu acho que empatou com o Caucaia, eu acho que chegou a fazer 2 partidas, 2 ou 3, não lembro direito agora. Mas assim, por isso também é um técnico que a gente aposta muito, que a gente, enfim, por toda a sua história, pela competência. E também eu acho que por isso a renovação 100%, né? Eu acho que deu, né? Eu acho que um outro ambiente fechou um ciclo. Até porque os jogadores foram emblemáticos nessa retomada do Ferroviário, né? Mazinho, o Janeildo, né? Jogadores foram muito importantes, Janeildo, Mazinho, Leandro, Lucas, lateral direito, Lucas Mendes, que era muito bom lateral, cara, o Lucas. Lucas que tinha um lateral que aí foi até uma coisa que se tornou ruim pro Ferroviário depois, porque quando as coisas estavam dando errada, o lateral era do meio do campo, já não se pensava em construir jogada, era lateral do Lucas pra dentro da área. E aí o que às vezes essa virtude dele, às vezes já se tornava, a torcida já ficava começando a pegar no pé, só tem essa jogada, né? E aí inibia um pouco, é complicado. Eu acho que estamos renovando na hora certa. Estou bem confiante do trabalho que está sendo feito de renovação. É esperar que aquela velha liga do futebol, né? Que dê certo, né? Que dê certo. Mais uma, Caio? Vamos para um break, porque depois eu quero entrar do que a gente pode falar do Ferroviário 2020, né? Tá. Então vamos dar uma relaxada, então. A gente tá falando coisa muito densa, resultados, pressão, como lidar com tudo isso. Futebol internacional. Vamos fazer aqui rapidinho, tá, Nilton? Agora, Nilton torcedor, tá? Não é Nilton presidente do Ferroviário, não. Você tem grana, mas muita grana. Imagina a situação. Você contrata quem? Cristiano Ronaldo ou Messi? Só tem dinheiro pra um também. É demais, né? Que tem dinheiro pros dois, né? Eu acho que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Eu acho que, assim, o Messi é um grande jogador, né? Mas o Cristiano Ronaldo, acho que até pelos números ele se torna mais objetivo, né? Se torna mais decisivo. Aí é que nem, imagino, nos anos 80, 90, Michael Jordan ou Magic Johnson? Vai do gosto. Vai no gosto. Vai do gosto do cliente. Pepe Guardiola. Vamos fazer uma outra aqui. Só pra técnico, tá? Quem seriam, Caio? Pepe Guardiola ou Klopp? São técnicos. Não, mas se bem que são. Não, o Klopp acelera mais o jogo, né? Controla menos. Aliás, o Klopp é bem que o treinador que mais atrapalhou a vida do Guardiola na vida, desde o Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Quem é que você para ver, o Nilton? O que é que você acha do. Assim, para ver. Você gosta de futebol? Gosta de ver futebol? Gosto. Agora sim, como às vezes a gente brinca assim, né? Entre amigos, né? Eu não gosto de futebol, não, gosto de Ferroviário. Né? Tem essa frase. Tem essa frase, né? Eu não gosto de futebol, não, gosto de Ferroviário. Dizer que eu não gosto de futebol, não gosto de Botafogo, né? Mas eu acho que o Guardiola, pelo início ali, né? De mudou um pouco O Guardiola acho que entregou um legado pro futebol que os outros não deixaram, né? É impressionante. Bom, agora sim, a gente vai pro intervalo, só para dar uma quebrada aqui na conversa com o Nilton Filho, presidente do Ferroviário, e a gente fala
no próximo bloco sobre projeções, sobre 2020, o que é que ele pensa para a próxima temporada. O Ferroviário, que não vai ter nesse ano a Copa do Brasil, foi tão importante para formatação, né, para ter grana para investir para a Série D, na época que o Ferroviário estava na Série D, conquistou o título com uma participação histórica. Até hoje eu vibro com Não, começa a Copa do Brasil, com a que Copa do Brasil. O último pênalti do Ferroviário e vazou áudio de todo mundo comemorando no estúdio. No estúdio aqui. Aquele jogo. Porque além de tudo, do carinho com o Ferroviário, existe uma certa antipatia com o esporte. Era um combo. Era exatamente. Era um útil agradável. E ali com os 3-0, todo mundo já dava como resolvido ali, né? Tá, aquilo ali foi uma das coisas. E uma coisa que, vamos pro intervalo, mas eu tô me estendendo. Uma coisa que não chateia vocês, não, essa história de só acontece com o Ferroviário, tem coisa que só acontece com o Ferroviário. Uma vez eu fiz uma crônica sobre o Botafogo, e o Chateau, que é nosso amigo, que é torcedor do Ferroviário, ele disse, é só trocar o nome Botafogo no Ferroviário que dá certo também, dá tudo certo. Porque tem coisa que só acontece com o Ferroviário, vou te contar uma coisa. Mas pro bem também, né? Às vezes... Pro bem, o 3-0 do Sport, do jeito que aquilo aconteceu, só podia acontecer com o Ferroviário. Assim, um negócio assim surreal. O pessoal do Sport, quando deu conta, tava 3-3. Sensacional ali. Ali foi pra ficar pra história. Foi incrível, hoje. E assim, né? Você tava na ilha, né? Tava lá no jogo. Tava lá no jogo. Depois dos 3-0, tava lá com o nosso amigo Rod. Tava lá no camarote. Ah, é verdade, eu falei com vocês no voo depois, né? Foi. Aí tava lá e depois dos 3-0, aí o Roger me chamou pra gente descer. Não, vamos descer. Eu digo, não, deixa eu esperar só esse escanteio aqui. Aí gol do Mazinho, né? 3-1. Eu digo, não, vamos descer. Aí pegamos o elevador lá na Ilha do Retiro. Aí dentro do elevador, desceu ali do elevador, 3-2. Quando chegamos na porta do vestiário, a gente tentando lá chamar o roupeiro pra abrir o vestiário, aí 3-3. Aí ninguém entrou mais nem no vestiário, correu pra arquibancada pra acompanhar os pênaltis, né? Eu não sei se aí vai nos pênaltis, estreia ou era o segundo jogo do Mazinho pelo Ferroviário, né? Era uma coisa assim. Era a estreia do Mazinho. Estreia do Mazinho. Era a estreia do Mazinho. Não, o Mazinho era o segundo jogo. Era uma coisa assim. Ele entrou já no início da Copa do Brasil contra Confiança, né? Mas era o segundo, terceiro jogo, era um negócio assim louco. E o Valdeci, que é da casa, que viveu tudo isso, e às vezes é pouco valorizado, não digo por vocês, torcedor, porque tomava pancada de todo jeito. Ali, então. O Valdeci fez gol naquele jogo, né? É muito. E aí você tem, quando você vai pros pênaltis ali, aquele jogo foi tenso demais, né? Porque quando você vai pros pênaltis, chega na hora do Mota bater, aí você acha, não, tá resolvido. E ele perde. Vai resolver agora, o Mota perde. Aí o Bruno Colasso defendeu o outro pra gente poder comemorar. Sensacional. Loucura. Bom, estamos de volta aqui falando sobre Ferroviário nessa retrospectiva. A gente gravou, deixou esse conteúdo gravado aqui durante o nosso período de recesso, período de férias aqui do Futebolês. E hoje a gente recebe aqui o Nilton Filho, presidente do Ferroviário, meu amigo de Twitter. Ah, minha Nossa Senhora, pai, Twitter é a melhor rede social. Você não me bloqueou, não? Não, lógico que não. Não bloqueou ninguém. Pode me esculhambar lá. Eu só bloqueei um cara. Aí um dia eu fui olhar, por que eu bloqueei esse cara? Aí vi o Twitter, eu lembrei. Aí deixei fechado. Não, mas não tinha motivo a bloquear, não. A conversa foi bem. Foi um pau cantando lá no Twitter. Ô Nilton, foi só um carrinho na bola ali. Foi por trás. A gente tava falando até sobre Copa do Brasil, que eu fiquei indignado porque o Ferroviário e tal. Mas depois pensando bem, cara, eles têm razão. Não, foi sobre Copa do Brasil. Não, foi sobre a... Não, e teve também foram dois momentos. Foi sobre a taça foi Copa fora a taça dos campeões. Era a taça dos campeões. Depois teve um outro arranca-rabo que foi sobre a venda do mando de campo. Foi a venda do mando de campo. Aí o pau cantou de novo, mas é isso. Mas aí sempre deu morte, que eles venderam o mando pra ter uma cota extra além, porque era um Corinthians. Você entra em campo, Ferroviário. O Corinthians é o favorito pra conseguir a vaga ao Corinthians. O Ferroviário dessa vez anunciou oficialmente um grupo de investidores. Não tem a cota de Copa do Brasil, como a gente falou, e é muito para suprir isso. E vocês fizeram um negócio que normalmente os clubes não fazem, a justiça seja feita. Temos investidores, os investidores são esse aqui, e eles vão aportar com Y. E está registrado em contrato esse Y. Explica um pouquinho pro torcedor Ferroviário como é que vai funcionar.
Esses caras fazem parte da diretoria hoje executiva do clube, esses investidores. A gente sabe quem são, mas é legal citar sempre de novo quem são os investidores e o que é que desse dinheiro, qual é o perfil de elenco de trabalho que o Ferroviário vai ter para 2020. Porque, quer queira ou não, mesmo 2019 tendo terminado como frustrante, o Ferroviário se manteve na Série C. O futebol brasileiro é um futebol elitista, um futebol que só 60 clubes têm calendário de verdade. Hoje, quer queira ou não, a Série C deixou de ser o inferno que era nos anos 90, quando tinha 120 participantes. Ela, de fato, é um campeonato que, por exemplo, não tem ninguém do Rio Grande do Norte. Você tem ABC e América sem disputar uma Série C. Você tem vários clubes aí. Vai citar nossos vizinhos aqui para citar. Mas você tem aí vários clubes com peso de camisa. O Remo demorou anos para conseguir sair da Série D e não consegue sair da Série C. O Paysandu chegou pro mata-mata do passado, pro Remo nem isso. Camisas pesadas, de torcidas e tudo. Então é frustrante, mas se alguém tivesse te dito no começo do ano, o Ferroviário vai terminar em sexto, Nilton. Não vai passar sufoco nenhum, não vai brigar para não cair, você pega. Porque é o primeiro ano. Qualquer torcedor pegaria. O frustrante é a campanha do primeiro turno, que aí torna tudo frustrante. Mas é isso, o Ferroviário tem todo um ano de 2020 para planejar. Explica um pouquinho essa história dos investidores, como é a presença deles dentro da diretoria e qual o perfil que o Ferroviário vai montar para 2020. O que foi feito, na verdade, às vezes o torcedor, eu acho que é porque também é uma palavra meio na moda, né? De transparência, o torcedor fica muito transparência, mas o Ferroviário tem sim uma gestão transparente, né? Essa gestão que o Ferroviário é sim uma gestão transparente, porque, se não vejamos, o Ferroviário criou algumas ações, o Ferroviário criou algumas ações, como por exemplo o bate-papo com o café da manhã com a diretoria, né? Em que você sorteia alguns sócios, não dá para levar todo mundo, então que você sorteia ali 10 sócios torcedor, entre sócio torcedor e conselheiros, e você tem um café da manhã com a diretoria ali, onde você pode ter um bate-papo ali com conversas totalmente abertas, sem filtro nenhum, e que você tá ali, né, nesse café da manhã, podendo estar ali na sede do clube, enfim, com conversas abertas. Nós criamos também um fórum, um seminário Avança Ferrão, né? Onde esse seminário aí, e aí é dentro da capacidade realmente do auditório, né? Que é aberto também para os sócios torcedores e conselheiros, onde cada diretoria, cada pasta ali apresenta o seu trabalho, e no final também nós temos um bate-papo onde, sem filtro também, onde todo mundo pode perguntar ali, é exposto prestação de contas, enfim. Um sócio torcedor agora, outro dia eu participando de um programa, ele falou, por que não coloca a prestação de contas no site? Aí eu disse, nós vamos colocar a prestação de conta do sócio, a gente já está preparando isso, nós vamos colocar a prestação de conta do sócio no site do torcedor com acesso para o sócio, né? Aí o sócio lá vai ter sua senha, ele vai poder acessar lá. Então, nessa questão dos investidores, na verdade, assim, nós já, no ano de 2019, nós já tínhamos a participação dessas pessoas, eu não diria investindo, mas ajudando financeiramente o clube, né? E aí nós já temos já tínhamos o Neto como participante da diretoria, né? Antes como diretor de futebol, agora como vice-presidente de futebol. Nós tínhamos o Arthur Boim, que estava como patrocinador, era patrocinador do clube e ajudava ali com algumas premiações, né? E nós tínhamos o Vicente Júnior, que é um torcedor do Ferroviário, conselheiro, que já ajudava ali também, e ajudava nas premiações, né? Era um dos patrocinadores, o patrocinador master e tal. Então essas pessoas já participavam ativamente ajudando o Ferroviário financeiramente nessas questões. O que nós fizemos foi chegar para essas pessoas e dizer, olha, vamos fazer agora de forma oficializada, né? Com contrato, né? E aí você, antes não se tinha um número, né? Eles ajudavam ali como um valor que, né? Que chegasse lá a um consenso. E agora não, agora nós formalizamos e cada um vai
vai formalizar, vai estar no contrato lá um valor X, então ele já sabe o que vai aportar ali durante o ano, né? E como investimento ele vai ter seus bônus de acordo com o que for produzido pelo futebol, né? Conseguiu vaga na Copa do Brasil, ascendeu a Série B, ele vai ter seus bônus. Agora esses bônus, claro, resguardando, não é tornando o clube também inviável, né? Um percentual, né? Um pequeno percentual lá e um percentual também, esse percentual ele abate no que foi investido. O Arthur Boim participa da formação do elenco também? Participa, ele é diretor de futebol. Ele é diretor de futebol. Ele é diretor de futebol. Fez um bom trabalho no Icasa, né? Fez um trabalho bem interessante no Icasa. Até o pessoal de Juazeiro achar que o Icasa era maior do que de fato era. Colocaram o cara pra fora, o Icasa está na segunda divisão e não sai dela mais nunca. Se não tiver humildade de voltar futebol no interior, é complicado, é difícil, viu? Você depende mais do poder público. O Icasa acabou uma vez. Sim. Esse Icasa não é mais aquele Icasa. Esse Icasa é fundado em 2003, exatamente. Teve a época do Juazeiro. Porque foi uma forma de, aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco, criaram para bular dívida trabalhista, né? Exatamente. O Icasa tinha uma dívida trabalhista impagável no final dos anos 90, se criou o Juazeiro para não pagar, literalmente. É isso, para dar o calote. Depois a justiça reconheceu o Juazeiro como sucessor do Icasa. Aí acabaram com o Juazeiro e fundaram um novo Icasa. Aí nós temos hoje o que nós chamamos de uma gestão participativa, por quê? Porque dos investidores nós temos o Arthur Boim como diretor de futebol, o Neto, que é outro investidor, como vice-presidente de futebol, e o Vicente Júnior como participando ali, uma área que ele gosta, ele participando ali da área comercial, da área do marketing, né? Ele enfim, dando ideias e administrando um pouco essa área. E a gestão do futebol, ali ficando ali comigo, com o Arthur Boim, Neto, né? E o Jurandir Júnior, né? Como um executivo de futebol ali. Então fica a gestão de futebol dessa maneira. E o Ferroviário já tem na verdade foi o que nós fizemos. Nós fizemos um planejamento do próximo ano, qual seria o nosso orçamento para o próximo ano, e em cima desse orçamento, né, o valor ali que a gente entende para manter o mesmo orçamento do ano passado, né, com um incremento aí em torno de 10-20%. Então nós fizemos aí o que o Ferroviário teria de arrecadação, né, provavelmente para 2020, e esses investidores entrando com o restante. Newton, a gente vai por mais um intervalo. Na volta, aí a gente encerra o programa. Antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter aceito, batido papo aqui sobre o Ferrão. Legal de falar. Só para fechar mais esse bloco, quantos jogadores são remanescentes do Ferroviário que disputaram, jogadores que disputaram a Série C? Que disputaram realmente a Série C só o Nicolas. Então a formulação total, né? Total. Estamos de volta com o Ferroviário aqui no Futebolês, essa edição especial do Futebolês final de ano. A gente sempre fala sobre os nossos clubes, 1 hora falando sobre o Ferroviário aqui. Newton, antes de qualquer coisa, obrigado. A gente sabe que nós teremos divergência sempre, porque estamos num país democrático, então a gente tem opiniões diferentes, mas há um respeito muito grande por você, pela instituição, principalmente pela instituição, que é maior do que todos nós, então, e tomara que vocês tenham mais sorte em 2020, uma grande temporada também. Então, estendo também os meus votos de um grande ano também para sua família. Muito obrigado por ter aceito esse bate-papo aqui sobre o Ferroviário. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Além do respeito, tenho admiração também por vocês, pessoalmente, pelo programa, né? Não é à toa que a gente às vezes fica revendo algumas belíssimas matérias, né? Como foi aquela do aniversário do Ferroviário, como foi é verdade, até hoje me mandam aquela. Eu estava revendo essa semana, né? A gente tentando ver algumas coisas, eu estava revendo essa semana do aniversário do Ferroviário, né? A do
aquela do jogo do esporte, né? Do improvável, né? Do impossível. Enfim, eu estava revendo também aquela, belíssimas, né? São matérias que a gente fica revendo, né? E por coincidência eu estava revendo essa semana, né? Então realmente queria agradecer o convite e dizer que existe a admiração nossa pelo trabalho de vocês e agradecer realmente sempre que possível. E que tiver o convite, estaremos aqui. Muito obrigado, Nilton. Um grande abraço a toda a família Coral. O programa hoje todo dedicado ao ferroviário, pra gente falamos sobre 2019 e também projetamos um pouco 2020, ferroviário que tem logo o campeonato cearense, estreia contra... Dia 5 contra o Atlético Cearense. Atlético Cearense, né? Vai ser no PV? Provavelmente, né? PV o Zé Cabral. Exato. O Zé Cabral, né? Voltando a jogar no Zé Cabral, que seria muito legal também jogar lá na Barra do Ceará, que é de fato a casa do ferroviário. Valeu, gente, um grande abraço, até mais. TV Artilheiro.